Olá, você está no canal Destino Benin, eu sou Mauro Fella. Enfim, trago o quarto episódio da história da Prússia para os muitos que aguardavam esse momento. O episódio anterior nos transportou para o ano de 1815 para contar um pouco o que significou o Congresso de Viena para a Prússia em particular e para a Alemanha em geral. Além de representar a restauração das antigas monarquias absolutistas em toda a Europa, o Congresso de Viena acabou delimitando as bases para a formação da nova Alemanha que surgia depois da derrota de Napoleão. E essa nova Alemanha passou a ter um nome e durou entre os anos de 1815 e 1866, a Confederação Germânica. Sua criação vai levar a consequências políticas das mais importantes na Prússia da segunda metade do século XIX. Sua desintegração vai ser fato marcante para a unificação da Alemanha. Portanto, fique ligado, porque esse vídeo é mais do que necessário para você continuar seguindo aqui a história da Prússia no canal Destino Benin. Vamos lá! As mudanças na Europa provocadas por Napoleão excluíram a chance de que a Alemanha voltasse a funcionar de acordo com os preceitos políticos do extinto Sacro Império Romano Germânico. Extinção essa que se deu no ano de 1806. O fato é que políticos alemães de peso, como Herr von Stein ou então Wilhelm von Humboldt, acreditavam que com a derrota de Napoleão, a unificação da Alemanha estava certa. No entanto, nos dias do Congresso de Viena, os estados alemães que dele participaram colocaram seus interesses próprios acima dos interesses de um eventual Estado alemão unificado. Vamos entender melhor isso. Uma solução de compromisso entre os estados alemães se deu no dia 10 de junho de 1815. Era fundada a Confederação Germânica. Sua função principal, preservar a segurança externa e interna da Alemanha e garantir a independência e inviolabilidade de cada estado alemão. 33 eram os membros integrantes deste clube de estados germânicos, dentre os quais estados principescos e as 4 cidades livres de Hamburgo, Lübeck, Frankfurt-Main e Bremen. É importante ressaltar que, embora a Confederação Germânica não tivesse nada mais a ver com o Sacro Império Romano Germânico, ela não deixava de ser sua sucessora, razão pela qual as partes que não pertenciam ao extinto Primeiro Reich, uma grande parte da Áustria, bem como a Prússia Ocidental, Prússia Oriental e Posen, também acabaram ficando excluídas da nova organização. Curiosamente, havia membros da Confederação Germânica que sequer tinham o alemão como idioma oficial de seus países. Eram os casos do rei da Grã-Bretanha, como príncipe de Hanover, o rei da Dinamarca, como príncipe de Holstein e Lauenburg, e o rei dos Países Baixos, também rei em Luxemburgo e Limburg. Outros estados alemães importantes pertencentes à Confederação Germânica e que merecem menção aqui são os reinos da Baviera, Saxônia, Württemberg e o Grão-Ducado de Baden. Nas negociações para a constituição da Confederação Germânica, ficaram determinados os direitos e deveres do único órgão que a integrava, a Assembleia Federal, também chamada de Bundestag, cuja sede passou a ser em Frankfurt-Main. E é aqui que mora a frustração daqueles que desejavam a unificação da Alemanha. Essa Assembleia não era um parlamento eleito pelo povo com seu próprio poder de decisão. Na verdade, seus membros eram meros enviados de seus governos locais. E ela era presidida pelo chanceler da Áustria, Clemens von Metternich. E, por fim, deliberava-se acima de tudo sobre a segurança de seus estados-membros, mas olhem só, como membros independentes e não formando uma única nação. E mais, como as negociações da Confederação Germânica estavam atreladas ao Congresso de Viena, outros países europeus acabaram interferindo em assuntos de interesses alemães. O fato é que a ata final de Viena definiu a Confederação Germânica como uma comunidade de estados autônomos e independentes entre si. Aqui fica claro porque a Confederação Germânica jamais atendeu de forma alguma a demanda de muitos para a constituição de um Estado alemão. Faltava-lhe um governo comum e um chefe de Estado. Tampouco havia exército, marinha, uma capital, moeda ou uma união aduaneira comuns. Afinal, um governo comum significaria a supressão do poder político de cada um de seus Estados-membros. Ou seja, nem o rei da Prússia, nem o imperador da Áustria, ou muito menos o prefeito de Hamburgo, queriam abrir mão de suas decisões internas a favor de uma política comum com outros estados alemães. E quando se decidia por algo de forma comum, se houvesse um veto sequer de algum desses políticos, a decisão era engavetada. Também
Não era do interesse de outros estados europeus, como a Grã-Bretanha, a Rússia ou a Espanha, ter uma Alemanha unificada, já que a influência desses estados diminuiria substantivamente com a presença de uma nova grande potência no conceito geopolítico da Europa. E mesmo a Áustria quis evitar uma unificação alemã, já que ela teria que abrir mão de territórios não alemães para formar a Alemanha. É importante lembrar que os ventos do iluminismo e das revoluções dos Estados Unidos e França no final do século XIX tiveram grande influência em termos de participação do povo na política de toda a Europa, e isso não deixou de ser algo relevante nos estados alemães da Confederação Germânica. Um dos grandes nomes do iluminismo foi o filósofo alemão Immanuel Kant, que lançou a seguinte declaração em 1797: o poder legislativo só pode pertencer à vontade unida do povo e somente a capacidade de votar constitui a qualificação para ser um cidadão de Estado. Já em 1792, Wilhelm von Humboldt havia condenado o despotismo do século XVIII e exigido a liberdade do povo em seus livros. É curioso ver que a vontade de um governo democrático, por fim, era, ao menos no nível teórico, um fenômeno quintessencialmente alemão. Voltando à vida prática, na Confederação Germânica havia poucas concessões às ideias liberais. No fim, a existência de uma vida política em que legisladores pudessem representar o povo aconteceu de maneira bastante modesta em estados alemães do sul, como a Baviera, Baden ou Württemberg. Mesmo nessas constituições, o rei ou o grão-duque ainda tinha uma forte preponderância na legislação através de seu direito de veto. Sem contar que ele ainda era o chefe máximo do poder executivo. O exército também permaneceu sob seu controle. Por fim, alguma tentativa de incluir o povo na introdução de novas leis através de câmaras popularmente eleitas não vingou, já que estas câmaras acabavam por apenas dizer sim ou não às leis apresentadas pelo governo. Já o norte da Alemanha, e aqui temos que dar destaque à Prússia e também à Áustria pelo sul, ou seja, de longe a maior parte da Confederação Germânica, continuou a ser governada de forma absolutista. O que é importante é a gente tirar de conclusão que, apesar de a Europa estar passando por mudanças alavancadas pelo discurso da liberdade, igualdade e fraternidade decorrentes da Revolução Francesa, pelas demandas de participação popular, oriundas da nascente democracia instaurada com a independência dos Estados Unidos, e ainda com Napoleão Bonaparte varrendo as monarquias absolutistas, as bases que acabaram constituindo a Confederação Germânica, e isso se deu durante o Congresso de Viena, acabaram apenas reforçando no território alemão aquilo que era o desejo dos monarcas europeus em geral, a restauração do antigo regime. Para a Alemanha em geral e para a Prússia em particular, isso significará atraso em várias instâncias. Em termos econômicos, como não havia uma união aduaneira entre os estados da Confederação Germânica, o comércio interno entre eles era bastante oneroso. Imaginem a Prússia, um estado territorialmente descontínuo. Para uma mercadoria chegar do ocidente do reino até Berlim, por exemplo, fazia-se necessário o pagamento de taxas aduaneiras, já que o transporte se dava passando por territórios de distintos estados germânicos, como por exemplo Hessen. Esse ônus representou menos lucros, o que minou, por exemplo, um eventual processo de industrialização contemporâneo a outros países do continente, como a Inglaterra ou a França. Não é à toa que a Alemanha, só depois que unificou-se em 1871, viveu sua Revolução Industrial. Em termos políticos, o absolutismo restaurado só vai reforçar ainda mais um elan político de caráter autoritário. O melhor exemplo desse autoritarismo será o praticado na Prússia, mesmo depois que essa se torna uma monarquia parlamentarista no ano de 1848. Esse dado, no entanto, ou seja, o fato de que mesmo a autoritária Prússia acaba cedendo aos anseios do povo por votar e ter parlamentares que o representem, nos leva ao próximo vídeo dessa série, o qual vai contar, dentre outros fatos, qual foi a reação do povo diante da restauração absolutista, consequente da criação de uma pífia e obsoleta Confederação Germânica. Obrigado a você que chegou até aqui nesse vídeo. Eu gostaria de agradecer muito que você continua seguindo a história da Prússia aqui no canal. Eu também gostaria de dizer que esse episódio específico, em particular, eu fiz em casa porque ele falava de um ente abstrato, digamos. Em geral, eu ilustro a história da Prússia, dependendo do momento da história, com edifícios aqui na cidade de Berlim, que era a capital da Prússia, da extinta Prússia. Então, eu só queria justificar que nesse momento eu usei o meu espaço, a minha casa, para fazer esse episódio, mas o próximo episódio, que vai ser o episódio que vai contar sobre os levantes populares diante da instauração
da Confederação Germânica e a sua total falta de democracia vai ser nas ruas. Por quê? Porque eu vou até o portão de Brandemburgo, onde aconteceu alguma história que eu tenho que necessariamente contar aqui no próximo episódio sobre a história da Prússia. Fique por aqui para continuar seguindo essa história e outras histórias do canal Destino Berlim. Até a próxima!